Boa tarde, pessoal. Que a paz do Senhor seja com vocês. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo Ler e Entender a Bíblia. Hoje nós vamos ler uma passagem que está lá no livro de João, no capítulo 3. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus, um daqueles 12 escolhidos, né, que Jesus escolheu para que andasse com ele, para que tivesse mais comunhão ali com ele, que tivesse mais intimidade, que fosse amigo dele ali no seu ministério aqui na terra. O livro de João, ele é caracterizado por alguns textos, alguns discursos compridos, né, maiores de Jesus, menos parábolas, mais discursos. O livro de João também tem algumas passagens que nós só encontramos nele, só no Evangelho de João. Não tem em Marcos, não tem em Lucas, não tem em Mateus, como essa que nós vamos ler hoje. É uma conversa de Jesus com Nicodemos, com um fariseu da época, um mestre da lei, e essa conversa ela acontece na calada da noite, e é bem provável que ou João estava perto de Jesus no momento que Nicodemos procurou ele, ou Jesus contou dessa conversa para os seus discípulos depois, posteriormente, quando terminou a conversa, e aí João teve essa sensibilidade de escrever ou de pedir a alguém ajuda para que ele pudesse escrever essa conversa. Então, essa conversa nós só achamos em João 3. Em João 3, eles vão falar um pouquinho dessa conversa de Jesus com Nicodemos, né? Então, Nicodemos vai procurar Jesus ali na calada da noite. Possivelmente, Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Nicodemos era um homem importante na sociedade, era um religioso, né? Um homem, um fariseu, mestre da lei, e que conhecia muito bem, que dominava muito bem as escrituras, a palavra de Deus, e em determinado momento ele vai procurar Jesus. E aí Jesus, ele já chega, fala com Jesus que as coisas que Jesus fala, seus ensinamentos, os seus milagres, só podem vir de Deus, não tem como não vir de Deus. E aí Jesus, nessa conversa, já começa bem direta com ele também, falando com ele que era necessário que ele nascesse de novo da água e do Espírito, para que ele pudesse entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos, sem entender muito bem aquela questão de nascer de novo, Nicodemos questiona e fala, uai, mas como que pode isso? Como que pode alguém entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, sendo velho? E aí Jesus diz para ele lá no versículo 6, que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Eu entendo com isso que Jesus estava querendo dizer para ele que aquilo que ele estava falando com ele era algo espiritual. Era algo que quem nasce do espírito consegue ter essa profundidade e esse entendimento. Mas quem nasce da carne é carne. E quem nasce da carne precisa de nascer no espírito de novo, para que possa entrar no reino de Deus. É isso que Jesus fala com Nicodemos. Então Nicodemos ali naquele momento, um homem tão importante, tão entendido, ele se depara numa situação onde ele não é nascido do Espírito, onde ele não entende as coisas espirituais que Jesus estava falando com ele. Então a conversa continua e Jesus diz a Nicodemos que ele era um mestre da lei, que ele devia entender dessas coisas e que ele já falou sobre coisas terrenas, já pregou sobre coisas terrenas e que ainda assim eles não creram. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala: como que pode te crer de coisas celestiais? Como crer em coisas celestiais se eu falei de cotidiano, de vida, falei de coisas terrenas e vocês não creram? Jesus fala da sua morte com Nicodemos, Jesus se revela a Nicodemos. Só que o foco hoje do nosso estudo é o João 3,16. Ele diz assim, aí Jesus disse esse versículo que é tão popular, tão famoso entre nós, para um fariseu, mestre da lei. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê
não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus fala ali com Nicodemos que ele não veio ao mundo para condenar e que ele veio para salvar. Ele foi entregue ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele continua dizendo que ele não veio condenar. Mas ele disse o seguinte, que aquele que não crer, ele já está condenado. Então não foi Jesus que veio condenar. Aquele que não crer já está condenado. Então Jesus ele quer fazer ele explica a Nicodemos que era necessário que ele cresce no Filho unigênito de Deus, que estava escrito nas Escrituras, das quais ele tinha conhecimento, da quais Nicodemos já estava acostumado a ler e sabia que viria sim o Filho de Deus, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para se entregar à morte e ressuscitar e poder dar a oportunidade a todos de crer nele, de crer no poder da sua salvação, da ressurreição, e assim pudesse ser salvo. Condenado está aquele que não crer. Não foi Jesus que veio condenar, já está condenado o que não crer. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, para que Nicodemos pudesse ter dimensão de quem ele era, dimensão para que Nicodemos pudesse trazer à memória dele as Escrituras e ver quem era aquele das Escrituras, que ele era aquele das Escrituras, das quais Nicodemos tanto conhecia, tanto estudava e tanto ensinava também. Então ele continua assim, ó: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E ainda dentro dessa conversa, né, tão rica, tão preciosa que Nicodemos teve com Jesus, Jesus ainda revela para ele e fala para ele algo que talvez aquilo ali foi algo muito para ele naquele momento. Nicodemos estava procurando Jesus na calada da noite. E aí Jesus faz um paralelo entre a escuridão e entre a luz. E fala com ele que aqueles que temem a luz temem ser descobertos. Que aqueles que temem a luz praticam o mal. E aqueles que vão para a luz, eles não temem eles não temem ser descobertos, eles estão na claridade. Tudo está limpo diante deles. Talvez Nicodemos procurou Jesus na calada da noite para não ser visto pelos seus amigos fariseus, para não ser visto pelos seus amigos mestres da lei. Talvez Nicodemos tinha coisas ali a esconder e não queria ser visto com aquele que tudo coloca às claras, com aquele que é a luz. Jesus é a luz. E diante dele tudo aquilo aparece, diante dele tudo aquilo que estava escondido, que estava obscuro, começa a aparecer. Os nossos erros, os pecados, as coisas que estão no profundo, no íntimo do coração. E talvez Nicodemos temia que isso acontecesse, porque ele já estava vendo as obras que Jesus estava realizando. E ainda Jesus ainda faz esse paralelo da escuridão, das trevas, né, com a claridade com Nicodemos. E eu acredito que Nicodemos saiu dali, se ele for um homem sensato, se ele era um homem sensato, eu acredito que ele saiu dali um homem diferente, depois dessa conversa com Jesus. E que nós possamos refletir nessa palavra. Deus te abençoe.